Há um momento na vida em que a alma começa a se cansar de sobreviver apenas com migalhas mentais. É aquele instante silencioso em que você percebe que pensa pequeno, mesmo quando sabe que poderia pensar maior. É como se houvesse uma força invisível que te puxa para baixo, uma voz antiga que sussurra: "Por que eu nunca consigo pensar grande?" Ela não grita, não faz escândalo, apenas repete dia após dia a crença de que talvez você não tenha nascido para prosperar. E é nesse ponto que começa a verdadeira transformação. Porque quando o cansaço mental se torna insuportável, o espírito começa a buscar outro modo de existir. Talvez você sinta exatamente isso, o peso de ter potencial, mas estar preso a pensamentos que sabotam cada passo. Talvez olhe ao redor e veja pessoas que parecem ter descoberto um segredo que você não conhece. Elas crescem, avançam, realizam. E você, por dentro, pergunta: o que elas têm que eu não tenho? Essa pergunta, repetida tantas vezes, não nasce da inveja, mas da dor de quem quer romper o limite invisível entre sobreviver e florescer. Essa dor é real, e ela não precisa ser escondida. Há um desejo profundo em você, e eu sei que ele existe, de não apenas conquistar coisas, mas de habitar uma mente onde a prosperidade é natural. Uma mente que não se assusta diante da abundância, que não se sabota quando a oportunidade aparece, que não teme ser vista como capaz. Você quer que a prosperidade seja o seu estado normal, e não uma exceção. Que o seu pensamento diga silenciosamente: eu também posso. Esse é o desejo sagrado da alma que despertou. Mas algo te puxa de volta. Comparações, ressentimentos, arrependimentos, a ansiedade do tempo perdido, a sensação de estar sempre atrasado. É como se cada sucesso alheio lembrasse o quanto o seu ainda não veio. A mente se torna um campo de batalha, dividido entre o que você deseja e o que você acredita merecer. É aqui que muitos se perdem, tentando resolver a escassez com pressa, sem perceber que a pressa é, em si, um reflexo da escassez. A Bíblia nos orienta em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a chave. O mundo nos ensina a desejar, mas não a pensar de forma próspera. Ele estimula o consumo, mas não a consciência. Ele fala de sucesso, mas não de serenidade. A transformação verdadeira não está no que você conquista, mas no que você se torna capaz de pensar. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Essa frase é como um farol para quem vive perdido nas tempestades da comparação e da autocrítica. Porque a mente próspera não nasce quando tudo ao redor está perfeito, mas quando você começa a perceber que o campo de batalha é interno. Que o seu verdadeiro poder não está em mudar o que acontece fora, mas em redesenhar a forma como você pensa e sente por dentro. E é exatamente isso que vamos fazer juntos neste vídeo. Vamos desmontar os padrões invisíveis que roubam sua prosperidade mental. Vamos compreender os pensamentos silenciosos que drenam sua energia e substituí-los por fundamentos de abundância, clareza e fé racional. Vamos construir passo a passo a arquitetura de uma mente próspera, firme, pacífica, consciente do próprio valor. Ao longo deste encontro, quero que você ouça com o coração e não apenas com a mente. Permita-se reconhecer as vozes internas que ainda te prendem. Permita-se observar sem julgamento, porque o caminho da prosperidade não começa com luta, mas com lucidez. E cada palavra aqui foi escrita para acender uma centelha de lucidez dentro de você. Talvez o mundo tenha te ensinado que prosperidade é algo distante, reservado para poucos. Mas a verdade é que ela começa dentro, como um pensamento tímido que, se nutrido com constância, cresce até se tornar a base da sua realidade. Hoje, o seu desafio não é conquistar mais, é pensar diferente. Porque quando a mente muda, o destino se reorganiza. Então respire fundo, abra espaço dentro de si. E enquanto escuta cada reflexão, lembre-se, você não está aprendendo algo novo.
está apenas se lembrando do que sempre foi seu. O poder de reprogramar sua mente para pensar como alguém próspero sempre esteve aí. Adormecido, mas vivo. Agora vamos começar a reconstruir o alicerce invisível da sua prosperidade, porque pensar como alguém próspero não é um talento, é uma escolha. E toda escolha começa no silêncio. Há uma ilusão profundamente enraizada na mente humana, a de que prosperidade é algo que se conquista fora. Muitos acreditam que pensar como alguém próspero é apenas multiplicar recursos, somar bens, receber reconhecimento. Mas há uma verdade mais profunda, que quase ninguém vê. Prosperidade não começa quando algo chega, começa quando algo muda dentro. Ela não é o resultado de uma conta bancária cheia, mas da consciência de que o valor já habita em você. Talvez por muito tempo, você tenha acreditado que precisava alcançar um determinado ponto para se sentir próspero. Quando eu tiver estabilidade, serei mais confiante. Quando eu tiver dinheiro, serei generoso. Quando eu tiver sucesso, serei tranquilo. Mas o que acontece é o oposto. Sem uma mente próspera, nada se sustenta. A abundância externa sem estrutura interna se torna ansiedade disfarçada de conquista. Você pode ter muito e ainda se sentir vazio. A prosperidade verdadeira é um estado mental, e esse estado começa na forma como você se vê e se trata. O pobre de espírito não é aquele que não possui bens, mas aquele que vive se sabotando, se comparando, se limitando. Quando a mente acredita que algo é impossível, o corpo obedece. A vida se contrai, as oportunidades passam despercebidas e o mundo parece um espelho quebrado, refletindo apenas o que você teme. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo tristeza. Essa frase é mais do que promessa, é um lembrete. A prosperidade que nasce do alinhamento com o propósito, com a paz interior, não gera peso. Ela expande, mas não oprime. Ela soma, mas não exige prova. Quando a bênção é genuína, o coração se torna leve, porque entende que o valor não vem da posse, mas da presença. Pense em sua mente como um solo. Tudo o que você planta ali floresce de algum modo. Se as sementes forem de escassez, elas germinam em preocupações e comparações. Se forem de medo, crescem em resistência e cansaço. Mas se forem de clareza e gratidão, tornam-se raízes de abundância. Nenhum agricultor espera colheita farta sem cuidar da terra. Por que então tantos esperam prosperidade sem cuidar dos próprios pensamentos? A escassez não é um destino, é uma programação. E toda programação pode ser reescrita. Quando você olha para alguém próspero e pensa, ele é diferente de mim, o que você está realmente dizendo é, eu ainda não aprendi a pensar como ele. A diferença não está no talento, mas no padrão mental. É o tipo de solo que define o tipo de fruto. O segredo é compreender que a prosperidade não é um prêmio, é um reflexo. Ela espelha a harmonia interior. É a consequência natural de uma mente que acredita que merece crescer, aprender e servir. Por isso, enquanto muitos correm atrás da prosperidade, poucos percebem que ela está tentando alcançá-los, mas não consegue entrar onde a porta mental está trancada pela dúvida. A primeira chave para reprogramar sua mente é essa: entender que prosperidade não é algo a conquistar, é algo a lembrar. Você nasceu com a capacidade de criar, de gerar, de expandir. Tudo o que precisa ser feito agora é remover as camadas de medo e insuficiência que escondem essa verdade. O solo da sua mente está sempre em movimento, e ele obedece ao que você acredita. Se você disser não posso, o solo se fecha. Se disser talvez, ele se prepara. E se disser eu posso aprender a prosperar, ele floresce. Porque a mente, como a terra, nunca julga o que recebe. Ela apenas multiplica. Portanto, observe, o que você tem plantado em seus pensamentos? É o medo de perder ou a confiança de crescer? A resposta a essa pergunta é o ponto de partida da sua nova prosperidade. Porque enquanto você acreditar que a prosperidade está lá fora, continuará correndo em círculos. Mas no instante em que perceber que ela começa dentro, o caminho se tornará silenciosamente claro. Há um medo que se disfarça de prudência,
e ele é mais paralisante do que qualquer fracasso real. É o medo de errar. Esse medo cria raízes profundas, não apenas nas decisões, mas no modo como pensamos sobre o que é prosperar. Muitas pessoas passam anos tentando não falhar, sem perceber que nesse processo deixam de viver. A mente condicionada pelo medo não busca o crescimento, busca apenas segurança. E quando a segurança se torna o único objetivo, a prosperidade se torna impossível. O medo de errar é o maior ladrão de movimento. Ele faz você planejar demais, duvidar demais, controlar demais. E o resultado é sempre o mesmo. Nada acontece. É como se a mente criasse uma redoma invisível, impedindo o novo de entrar. O que poucos entendem é que esse medo é um reflexo da desconfiança em si mesmo. Quando você não acredita no próprio discernimento, qualquer passo parece arriscado. A mente cria cenários, todos negativos, e você se torna refém do que poderia acontecer, nunca do que realmente está acontecendo. A neurociência explica que o cérebro humano é programado para preservar o corpo, não para expandi-lo. Quando o medo aparece, a amígdala cerebral ativa o modo de precaução. Nesse estado, o pensamento criativo e a clareza ficam adormecidos. É por isso que quanto mais medo, menos clareza. A mente se fecha e o futuro se torna apenas uma repetição do passado. Prosperar exige justamente o oposto: abrir espaço para o imprevisto, confiar no próprio discernimento e permitir que o erro ensine, em vez de aprisionar. Se você observar com atenção, verá que muitas das suas decisões não são movidas pelo desejo de prosperar, mas pela tentativa de evitar o erro. É como se a vida fosse conduzida não pela vontade de crescer, mas pelo receio de cair. Só que quem teme cair não aprende a caminhar. E quem não aprende a caminhar nunca descobre até onde poderia ir. A verdadeira prosperidade exige coragem emocional, a disposição de errar com consciência, aprender com humildade e seguir com fé. Por isso, ao olhar para a sua vida hoje, talvez a pergunta não seja o que eu quero conquistar, mas sim de que erro eu ainda fujo. Porque é nesse medo que está escondida a sua trava. Prosperar é um ato de coragem, é dizer à própria mente: eu posso me permitir tentar. É reconhecer que o erro não é sinal de fraqueza, mas parte do caminho da sabedoria. O medo só perde força quando você decide se mover mesmo tremendo. E é nesse passo, muitas vezes vacilante, que a prosperidade começa a nascer em silêncio. A mente humana tem uma tendência curiosa. Acredita que quanto mais controle tiver, mais segura estará. Que dominar cada detalhe, prever cada passo e eliminar qualquer incerteza é sinônimo de sabedoria. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. O excesso de controle não gera prosperidade, gera tensão. Quando você tenta controlar tudo, perde a leveza necessária para permitir que a vida aconteça. Prosperar não é manipular os resultados, é confiar na direção. Epicteto dizia: o que você pode controlar são suas opiniões, não os eventos externos. Essa frase contém uma liberdade que poucos compreendem. Quando você foca no que realmente está ao seu alcance, sua atitude, suas escolhas, sua intenção, o peso do mundo diminui. Mas quando tenta governar o que é incontrolável, o comportamento dos outros, as circunstâncias, o tempo, a mente se fragmenta. A prosperidade, então, se transforma em ansiedade, porque cada falha do universo parece uma afronta pessoal. Há uma diferença silenciosa entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é agir com consciência. Controle é agir com medo. Uma pessoa próspera entende que pode semear, cuidar e agir com excelência, mas que a colheita não depende só dela. Ela entrega com serenidade o resultado à vida. A mente controladora, por outro lado, tenta arrancar o fruto antes da hora e se desespera quando ele ainda não amadureceu. É assim que muitos sabotam sua própria prosperidade. Querem resultados rápidos, mas não confiam no processo. Se você parar para observar, verá que o controle excessivo nasce de uma ferida, a de não confiar no fluxo natural da existência. É o medo disfarçado de eficiência. Mas prosperar
exige o oposto, a coragem de soltar. O verdadeiro poder não está em fechar o punho, e sim em abri-lo. Está em aprender a responder com sabedoria, em vez de reagir com desespero. O autocontrole é força. O controle sobre tudo é prisão. Por isso, olhe para dentro de si e pergunte: o que em mim eu ainda tento controlar por medo de perder? A resposta a essa pergunta revela onde sua energia está sendo drenada. Quando você redireciona essa energia para o que realmente pode dominar, sua narrativa, seu foco, sua ação consciente, algo muda. A mente se torna clara, o corpo se alivia e a prosperidade deixa de ser esforço para se tornar consequência. Porque quanto menos você tenta segurar o mundo, mais espaço o mundo tem para te entregar o que é seu. Há um tipo de engano que parece virtude, mas não é. É o equívoco de acreditar que pensar pequeno é sinal de humildade. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu não quero muito, só o suficiente"? Essa frase, que soa simples e até espiritual, muitas vezes é um disfarce para o medo de desejar mais. Porque desejar exige coragem. Exige aceitar que você é digno de receber, que a vida pode te oferecer mais do que sobrevivência. A mente de escassez se veste de humildade para não ter que se confrontar com o próprio poder. A verdadeira humildade não é negar o próprio valor. É reconhecer que todo dom vem de uma fonte maior e usá-lo com gratidão e responsabilidade. A mente humilde diz: eu posso crescer e, ao crescer, servir melhor. Já a mente de escassez diz: se eu crescer, vou me perder. É uma linha fina, quase invisível, mas que define destinos completamente diferentes. A primeira abre portas, a segunda as fecha antes mesmo de tentar. A Bíblia ensina em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. A sabedoria serve de proteção, assim como o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Essa passagem não fala sobre renunciar à prosperidade, mas sobre equilibrar. O dinheiro protege, a sabedoria guia. Juntos eles formam o caminho da prosperidade consciente. Aquele que busca apenas sabedoria e despreza o sustento se desequilibra, e aquele que busca apenas riqueza sem sabedoria se perde. Prosperar é unir os dois. Pense em sua mente como um rio. Um rio humilde não se nega a fluir. Ele não diz: já corri o bastante. Ele apenas segue, alimentando tudo ao redor. Se o curso do rio é bloqueado por medo de ser grande, a água apodrece. Assim também é a mente. Quando ela se limita por falsa modéstia, a energia vital estagna. E tudo o que estagna adoece. O rio humilde é aquele que entende sua força e ainda assim se curva para irrigar a terra. Essa é a humildade verdadeira. Crescer sem se exaltar, servir sem se diminuir. Por isso, permita-se refletir. Será que o que você chama de humildade não é apenas o medo de brilhar? O medo de ser visto? O medo de deixar para trás versões de si que se acostumaram à escassez? A mente próspera não teme o crescimento, porque sabe que prosperar não é se distanciar dos outros, é poder multiplicar o bem que se tem. A escassez divide, a prosperidade compartilha. E quando o coração aprende essa diferença, o universo, silenciosamente, começa a responder. A mente humana é feita de trilhas invisíveis. São caminhos que se repetem tantas vezes que acabam se tornando automáticos. São esses atalhos de pensamento, crenças, frases, interpretações que silenciosamente definem quem você acredita ser. Muitos vivem dentro dessas rotas mentais sem jamais perceber que foram criadas há anos, talvez por experiências antigas, palavras de outros ou feridas não curadas. E assim, sem perceber, passam a viver dentro de uma narrativa programada para a mediocridade. Pense por um momento nas frases que você repete quando algo não dá certo. Eu não nasci para isso. Nada funciona para mim. As coisas são mais difíceis no meu caso. Essas frases não são simples desabafos, são códigos mentais. Cada vez que você as repete, reforça o padrão de escassez. É como digitar a mesma senha todos os dias para abrir a mesma prisão. A mente obediente
responde exatamente ao comando que recebe. E se o comando é limitação, o resultado será limitação também. A psicologia comportamental chama esses atalhos de heurísticas, mecanismos que economizam energia mental, mas que também bloqueiam a expansão. São atalhos perigosos porque se tornam invisíveis. Você não percebe quando pensa pequeno, não sente quando se auto-sabota. Apenas segue a mesma estrada conhecida, mesmo que ela leve sempre ao mesmo lugar. Reprogramar a mente exige coragem para perceber essas estradas internas e escolher novos caminhos, mesmo que sejam incertos no início. Um exercício poderoso é identificar uma crença limitante e reformular sua estrutura. Se o pensamento automático diz, eu nunca tenho sorte, substitua por, até agora não tive sorte porque repeti padrões que posso aprender a mudar. Essa simples substituição muda o campo de possibilidades. A mente, antes travada em fatalismo, começa a perceber movimento. E onde há movimento, há esperança. Porque o cérebro não distingue o que é real do que é repetido. Ele acredita naquilo que você insiste em afirmar. Lembre-se, ninguém nasce condenado à escassez. O que aprendeu pode ser desaprendido. O que foi gravado pode ser reescrito. A diferença entre uma mente pobre e uma mente próspera está na qualidade dos pensamentos que ela cultiva todos os dias. Quando você começa a substituir autocrítica por observação, medo por curiosidade, culpa por responsabilidade, a mediocridade perde terreno. A mente desperta começa a construir novas rotas, e pouco a pouco, a prosperidade, antes distante, começa a se tornar o caminho natural por onde você escolhe caminhar. Há um tipo de força silenciosa que poucos compreendem, mas que transforma tudo o que toca. A gratidão. Não a gratidão como ritual mecânico, nem como obrigação moral, mas como estado de consciência. Quando a gratidão é genuína, ela muda a estrutura da mente. O cérebro, em resposta, reorganiza seus circuitos e passa a enxergar possibilidades onde antes via apenas carência. É como se a luz acendesse em um quarto que você achava escuro demais. A neurociência mostra que, quando você foca no que já tem, ativa áreas do córtex pré-frontal ligadas à clareza, à decisão e ao bem-estar. Ao mesmo tempo, o sistema de alarme do cérebro, responsável pelo medo e pela escassez, se acalma. Isso significa que agradecer não é apenas bonito, é neurologicamente estratégico. A mente grata é mais criativa, mais confiante, mais aberta ao novo. Ela não nega o que falta, mas reconhece o que já existe como prova de que é possível ter mais. A Bíblia afirma em Filipenses capítulo 4, versículo 19: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Essa promessa não é apenas espiritual, é também mental. Quando a mente confia que há provisão, ela relaxa. E uma mente relaxada cria, enquanto uma mente tensa apenas sobrevive. A gratidão é, portanto, o terreno onde a prosperidade germina, porque ela transforma o foco da falta para a abundância. Onde há foco, há energia, e onde há energia, há crescimento. A prática da gratidão é simples, mas profunda. Ao despertar, antes de se entregar às tarefas e às urgências, pare e observe. O que em minha vida já é abundância? Pode ser um relacionamento, um aprendizado, um abrigo, um talento. Reconheça esses sinais como sementes da prosperidade que está se formando. A gratidão é o ato de regar essas sementes. Não é negar as dores, mas lembrar-se de que, mesmo na dor, há algo sendo construído. A prosperidade não chega a uma mente ingrata, porque a ingratidão fecha o campo de percepção. Aquele que vive se queixando treina o cérebro para buscar apenas o que falta. Mas aquele que agradece, mesmo em meio à incerteza, treina o cérebro para reconhecer as oportunidades que outros não veem. A gratidão é o início de toda a reprogramação mental, porque ela ensina o cérebro a descansar em abundância. E quando a mente descansa, o fluxo da vida volta a se mover. A maioria das pessoas vive tentando preencher um vazio interno com conquistas externas. Compra cursos, acumula objetos, busca reconhecimento. Tudo na esperança de finalmente se sentir próspera.
Mas há um momento em que essa busca se torna cansativa. É quando o coração percebe que, por mais que o mundo ofereça, nada sustenta quem ainda não aprendeu a se nutrir por dentro. Prosperar de verdade não é consumir mais, é investir melhor, especialmente na própria mente. O consumidor externo busca adquirir para se sentir digno. Ele acredita que precisa provar seu valor pelo que tem, pelo que mostra, pelo que alcança. Já o investidor interno sabe que o valor está naquilo que constrói dentro de si. Ele não busca o brilho, busca a estrutura. Ele entende que a prosperidade começa na forma como se pensa, se sente e se age diariamente. E por isso, enquanto o consumidor gasta energia tentando parecer próspero, o investidor a usa para se tornar próspero. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 20: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o consome. Essa passagem é uma lição sobre mentalidade. O insensato gasta o que tem: tempo, energia, emoções, tentando manter uma aparência de abundância. O sábio preserva, multiplica e distribui com consciência. Ele entende que a prosperidade não está no acúmulo, mas na sabedoria de administrar o que já foi recebido. Pense novamente na metáfora do solo. O investidor interno é como o agricultor paciente que entende o ciclo da terra. Ele planta hoje, sabendo que o fruto virá no tempo certo. Cuida da mente com leitura, silêncio, reflexão. Nutre-se de conhecimento e se alimenta de propósito. Já o consumidor externo é como aquele que cava todos os dias o mesmo buraco, na esperança de encontrar ouro, mas sem nunca plantar nada. E depois se pergunta por que nada floresce. A virada de maré acontece quando você começa a perceber que o verdadeiro investimento é invisível. Está na forma como você fala consigo mesmo, no que alimenta sua mente, no que permite que habite seu coração. Prosperar é escolher o que vai crescer dentro de você. O que você planta na mente hoje será o que você colherá em seu destino amanhã. E essa é a riqueza mais real que existe. Uma mente disciplinada, serena e fértil, que multiplica o que toca sem precisar provar nada a ninguém. Há um equívoco comum que sabota o crescimento de muitos: acreditar que prosperar é sinônimo de reconhecimento rápido. Essa expectativa cria ansiedade, impaciência e, muitas vezes, desistência precoce. Muitos começam o caminho da transformação, mas, ao não verem resultados imediatos, abandonam o processo e voltam aos velhos padrões. Prosperar, no entanto, é um movimento silencioso. A verdadeira prosperidade não faz barulho no início, ela cria raízes antes de florescer. O crescimento interno é como o de uma árvore. Antes que o tronco apareça, as raízes se aprofundam. Elas se firmam no escuro, invisíveis aos olhos de quem apenas observa a superfície. Assim também é a sua jornada. Os frutos não aparecem logo, porque o solo precisa ser fortalecido. A mente precisa aprender a sustentar aquilo que deseja manifestar. A prosperidade é lenta no começo, mas quando floresce, é estável. A pressa é inimiga da abundância porque impede o amadurecimento da estrutura interna. Provérbios capítulo 8, versículo 18 diz: comigo está o tesouro e a honra, riquezas duráveis e justiça. Essa passagem fala de uma riqueza durável, não de algo momentâneo, mas de uma prosperidade que permanece. A prosperidade imediata é como fogo de palha. Aquece, mas não sustenta. A prosperidade verdadeira é como brasa. Cresce aos poucos, mas mantém o calor constante. É essa constância que diferencia quem prospera de quem apenas experimenta momentos passageiros de sorte. Muitos se frustram porque medem o próprio progresso pelo olhar dos outros. Querem ser vistos, validados, aplaudidos. Mas prosperar é, antes de tudo, um ato íntimo. É conquistar serenidade antes de conquistar aplausos. É ter clareza antes de ter visibilidade. É construir valor quando ninguém está assistindo. A mente próspera não precisa provar o que é, porque sabe o que se torna. Ela cresce no silêncio, como a raiz que se expande sob a terra.
Por isso, permita-se ser paciente com o próprio tempo. Celebre não apenas os resultados visíveis, mas também as mudanças sutis que acontecem dentro. Cada dia em que você mantém a mente centrada, cada decisão que toma com sabedoria, cada pensamento que substitui com consciência, tudo isso é prosperidade em movimento, porque o verdadeiro tesouro não está no que o mundo vê, mas no que você constrói em silêncio quando ninguém está olhando. E é desse silêncio que nascem as riquezas duráveis. Existe uma crença silenciosa, mas profundamente limitante, que divide o ser humano em partes, a mente de um lado, o espírito do outro. Muitos acreditam que fé e prosperidade pertencem a mundos diferentes, como se o sagrado e o material não pudessem coexistir. Esse pensamento cria uma divisão interior que destrói a harmonia da mente. Prosperar, segundo a sabedoria bíblica e filosófica, é unir o invisível e o visível. É compreender que a fé é a linguagem da mente próspera. A Bíblia, em Romanos capítulo 12, versículo 2, lembra: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação não é apenas racional, é espiritual, é um ato de entrega e confiança, uma forma de fé em ação. Quando você pensa como alguém próspero, não está apenas repetindo afirmações positivas, está realinhando seu espírito com a verdade de que tudo o que é bom, justo e abundante já foi colocado em você. É o reconhecimento de que há uma força maior guiando o processo, mesmo quando você não entende o caminho. A mente próspera integra o espiritual, o emocional e o racional. Ela entende que o pensamento sem alma é cálculo e a fé sem pensamento é fanatismo. O equilíbrio nasce quando o raciocínio se torna um instrumento da fé. O que isso significa na prática? Significa que, ao enfrentar desafios, você pode unir clareza mental com confiança interior. Você pensa, sente e crê de forma alinhada, e esse alinhamento cria poder. É como uma sinfonia interna, onde cada parte toca o mesmo ritmo. O problema é que muitos vivem tentando raciocinar a fé, quando a fé precisa ser vivida, não explicada. Fé é a certeza calma de que o invisível trabalha a seu favor. É a serenidade que substitui o desespero. É a presença silenciosa que diz: tudo tem propósito. Quando essa fé se integra à mente, ela transforma o modo como você pensa sobre si e sobre o mundo. A mente que acredita que é sustentada por algo maior não teme o futuro. Ela se move com confiança. Por isso, o primeiro passo para unir fé e prosperidade é reservar um tempo para o silêncio consciente. 10 minutos diários de reflexão, não como obrigação, mas como encontro. Nesse silêncio, pergunte-se: que visão maior está nutrindo minha mente hoje? Essa pergunta muda o eixo, faz com que o pensamento volte ao centro. Prosperar, afinal, é viver com fé inteligente, uma fé que não foge da razão, mas que a transcende. Quando mente e espírito caminham juntos, a prosperidade deixa de ser uma meta e se torna um estado de ser. Toda transformação mental precisa de estrutura. Sem ela, o crescimento se perde entre boas intenções e velhos hábitos. Os antigos sábios, tanto os filósofos estoicos quanto os mestres espirituais, compreendiam que o caminho para uma mente próspera é construído em etapas. Não há pressa, mas há método. E o método, quando praticado com constância, transforma o caos em clareza. Essa jornada pode ser resumida em 3 movimentos simples e profundos: reconhecer, redefinir e reforçar. A primeira etapa é reconhecer. Reconhecer não é julgar, é iluminar. É observar os pensamentos automáticos que você repete sem perceber. Frases como "não sou capaz", "isso não é para mim", "as coisas nunca dão certo", são programas mentais antigos que precisam ser vistos antes de serem transformados. O reconhecimento é um ato de coragem, porque exige olhar para si sem disfarces. É admitir: eu ainda penso assim, mas não quero mais viver assim. E é nesse instante que a consciência começa a libertar a mente. A segunda etapa é redefinir. Após perceber o padrão antigo, é preciso substituí-lo por uma nova verdade. Se o pensamento limitante diz "eu não pertenço",
O novo pensamento deve dizer: eu sou parte da vida e tenho valor. Se a voz interna afirma: eu não consigo, a nova afirmação se torna: eu posso aprender. Redefinir é plantar uma nova semente no solo mental, consciente de que ela precisa ser regada diariamente. É a escolha deliberada de abandonar a narrativa da escassez e adotar a linguagem da abundância. A terceira etapa é reforçar. A mente não se transforma apenas por saber, mas por praticar. Reforçar é transformar o novo pensamento em hábito. É escolher todos os dias um gesto, uma reflexão, uma ação que consolide a nova mentalidade. Pode ser escrever, meditar, ler ou simplesmente observar o próprio comportamento com presença. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Reforçar é reeducar a mente a interpretar a realidade com sabedoria e não com medo. Pense em alguém que reconheceu o padrão "sou pequeno", redefiniu para "fui criado para expandir" e reforçou essa nova crença com 30 dias de estudo e prática diária. Essa pessoa não apenas mudou de pensamento, mudou de direção. Porque uma mente reprogramada não busca a sorte, cria estrutura. Ela não espera milagres, constrói espaço para que eles aconteçam. Reprogramar a mente para prosperar é seguir esse ciclo. Reconhecer, redefinir, reforçar, até que a prosperidade deixe de ser um objetivo e se torne a sua nova natureza. Antes que a escassez se manifeste na vida externa, ela já se instalou dentro da mente. Ela começa de forma discreta, em pensamentos aparentemente inofensivos, em pequenas frases que se repetem até se tornarem verdades. São sinais sutis, quase invisíveis, de que a mente se afastou do eixo da prosperidade. E é justamente nesses detalhes que mora a oportunidade de despertar. Porque a mente próspera não se constrói apenas com grandes ideias, mas com a vigilância atenta sobre os pequenos pensamentos. Esses sinais se revelam nas frases que você diz sem perceber: isso não é para mim. Se der errado, já estou perdido. Um dia, talvez. Essas expressões não são simples desabafos. São decretos silenciosos. Elas mostram onde a mente ainda está presa. A linguagem é o espelho do pensamento. E o pensamento é o solo da realidade. Quando a fala se enche de negação, a vida se retrai. Quando se preenche de fé e clareza, a vida se expande. Observar a própria linguagem é o primeiro passo para perceber onde o alinhamento se perdeu. O desalinhamento também se manifesta no corpo. Tensão constante nos ombros, respiração curta, sensação de urgência, mente dispersa. São sinais fisiológicos de que o sistema interno está operando em modo de escassez. A mente acredita que precisa lutar o tempo todo, e o corpo responde como se estivesse em perigo. A prosperidade não floresce nesse ambiente porque a alma não prospera quando o corpo vive em alerta. É preciso restaurar o estado interno de presença, onde a ação nasce da paz e não da pressa. Pergunte-se: se eu tivesse clareza absoluta sobre meu valor, o que eu faria diferente hoje? Essa pergunta simples e direta expõe as pequenas concessões que você ainda faz à dúvida. Mostra os lugares onde você aceita menos do que merece, apenas porque não acredita ser possível ter mais. A prosperidade começa quando você decide parar de negociar o seu valor. A dúvida não é humildade, é desconexão da própria essência. Para retomar o alinhamento, observe sua mente como quem observa o céu. Quando uma nuvem escura passa, não se apavore, apenas reconheça e espere que se dissipe. Durante 3 dias, anote cada vez que sua mente sussurrar "não posso" ou "não é para mim". Só o ato de observar já enfraquece o padrão. A prosperidade não chega com força, mas com constância. Ela se aproxima toda vez que você escolhe o pensamento certo, mesmo quando ele ainda parece distante. Porque o real milagre não é o resultado. É a mente que aprende a pensar de novo. Imagine sua mente como um escudo. Quando está íntegro, ele protege, reflete e redireciona. Mas quando está empenado, deformado por crenças antigas e pensamentos de escassez, os golpes da vida não apenas o atingem, mas o atravessam.
e cada golpe deixa marcas, rachaduras, memórias que moldam o modo como você reage ao mundo. A mente desprotegida não é fraca, apenas esquecida de sua força. Ela se acostuma a lutar sem defesa, acreditando que o sofrimento é inevitável. Mas a verdade é que o sofrimento constante é sinal de um escudo mental enfraquecido. O escudo da mente é construído de percepção e presença. Quando você se observa, quando percebe o pensamento antes de reagir, você está reforçando esse escudo. Cada nova crença saudável adiciona uma camada de proteção. Cada compreensão profunda o torna mais leve e mais firme. Prosperar não é eliminar os desafios, mas fortalecer o escudo para que eles não te derrubem. Quando o escudo é sólido, os impactos da vida se transformam em aprendizado. E o que antes te feria, agora te ensina. Agora imagine uma torrente. A mente também é uma corrente viva, uma energia em fluxo constante. Se o canal por onde essa corrente passa for estreito, limitado por crenças negativas, ressentimentos ou culpa, a água se agita, esbarra, enloda. Mas quando o canal é ampliado por pensamentos claros e emoções equilibradas, a torrente se torna fértil. Ela move moinhos, irriga campos, gera vida. A mente é como essa água: se estagnar, adoece; se fluir, cria. Prosperar é permitir que a mente volte a correr livremente, sem as pedras do medo bloqueando o caminho. Visualize seu escudo e sua torrente. Veja o que ainda está rachado, o que ainda está represado. O escudo simboliza a disciplina, o poder de proteger seus pensamentos. A torrente simboliza a fé, o poder de permitir que a vida flua sem resistência. Quando esses dois aspectos se equilibram, nasce uma mente verdadeiramente próspera, firme como a proteção e leve como o fluxo. O domínio e a entrega coexistem. A força e a paz se unem. Feche os olhos por um instante e veja seu escudo sendo restaurado. Veja as rachaduras sendo preenchidas por luz. Veja a água voltando a correr limpa. É assim que a mente se reprograma. Não com imposição, mas com imaginação consciente. A prosperidade não se conquista apenas com esforço, mas com imagens internas que reeducam a alma. O escudo e a torrente são metáforas da sabedoria e da fé que trabalham juntas. Uma te defende, a outra te conduz. E juntas constroem o caminho da abundância silenciosa. Havia uma mulher que, durante muitos anos, acreditou que havia nascido para sobreviver e não para prosperar. Trabalhava muito, mas sua mente estava sempre cansada. Sentia-se pequena, como se a vida tivesse sido feita para os outros e ela tivesse chegado tarde demais. Dizia a si mesma que não tinha sorte, que o destino era injusto. Mas o que ela não percebia é que não era o destino que a limitava. Era o modo como ela pensava sobre si mesma. A escassez não estava nas circunstâncias, mas no olhar com que ela via o mundo. Certo dia, essa mulher ouviu uma frase que a tocou profundamente. A bênção que você busca não pode entrar onde há rejeição de si. Ela compreendeu que passava tanto tempo se criticando que não sobrava espaço para receber. Foi então que começou um processo silencioso de transformação. Não tentou mudar tudo de uma vez. Apenas começou a observar seus pensamentos com mais cuidado. Cada vez que dizia, "eu não mereço", respirava e trocava por, "eu posso aprender a merecer". Cada vez que pensava, "nada dá certo para mim", repetia, "a vida está me ensinando o que preciso aprender". Nos primeiros meses, nada mudou por fora. O trabalho continuava o mesmo, os desafios também. Mas algo sutil começou a mudar por dentro. O corpo já não doía tanto. A ansiedade diminuiu. Ela passou a falar com mais gentileza consigo mesma. Começou a estudar, a anotar ideias, a se preparar para oportunidades que ainda nem existiam. E quando as portas começaram a se abrir, uma nova função, um novo relacionamento, um novo círculo de amizades, ela percebeu que não era sorte, era consequência. Essa mulher entendeu que a prosperidade externa é apenas o reflexo da prosperidade interna, que os resultados que vemos são a forma visível dos pensamentos que cultivamos no invisível. Quando a mente muda, o mundo responde.
Quando ela começou a pensar diferente, as pessoas começaram a vê-la diferente. Quando parou de se justificar, passou a ser ouvida. Quando deixou de se culpar, começou a ser respeitada. E tudo isso sem esforço forçado, apenas com a disciplina de escolher um novo pensamento a cada dia. Hoje, ela não se define pelo que possui, mas pelo que pensa. Aprendeu que o verdadeiro milagre não é conquistar algo, mas se tornar alguém. Ela continua errando, continua aprendendo, mas agora sabe que cada pensamento é uma semente, e cada dia é uma oportunidade de plantar algo melhor. O que mudou a vida dela não foi uma promessa, mas uma prática. O hábito diário de reformular a mente, de cuidar do próprio solo interior, de alinhar pensamento, emoção e fé. É assim que toda transformação começa, quando alguém decide, em silêncio, mudar o diálogo dentro de si. Reprogramar a mente para pensar como alguém próspero não é um ato repentino, mas uma construção diária. É um trabalho silencioso, feito dentro, no espaço onde ninguém vê. A prosperidade verdadeira não nasce da pressa, mas da constância. Não é um milagre que chega de fora. É uma arquitetura que se ergue por dentro, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Cada vez que você escolhe acreditar um pouco mais, agradecer um pouco mais e agir com consciência, você está construindo esse novo alicerce. A Bíblia, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa é a síntese de tudo. A mente renovada não se conforma com a limitação, não se entrega ao medo, não se deixa prender pela dúvida. Ela entende que cada pensamento é uma semente espiritual e que cada escolha mental é um ato de criação. Quando você muda a forma de pensar, muda também o modo como a vida te responde. Porque o exterior é apenas o espelho do que você sustenta dentro. Agora, talvez o maior desafio seja o mais simples: escolher um pequeno hábito e torná-lo sagrado. 5 minutos de silêncio pela manhã. Uma frase de gratidão antes de dormir. Um pensamento de fé no meio da aflição. O que importa não é o tamanho do gesto, mas a presença com que ele é feito. 30 dias de constância podem reescrever anos de dúvida. A reprogramação começa quando o pensamento deixa de ser distração e se torna prática espiritual. Epicteto ensinou: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. E é exatamente essa liberdade interior que constrói a mente próspera. Ser senhor de si é ter domínio sobre o que pensa, sente e fala. É responder à vida com sabedoria, mesmo quando tudo parece instável. É entender que o autocontrole não é frieza, é maturidade. A mente próspera é firme como a montanha e fluida como o rio. Sabe quando permanecer e quando deixar ir. Então, antes de encerrar, olhe para dentro e pergunte: qual será a nova história que minha mente vai contar daqui para frente? Talvez ela comece assim: eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. Que essa frase se torne um eco diário, um lembrete de que prosperar é um modo de existir, não apenas de conquistar. Leia também os comentários deste vídeo. Lá você encontrará reflexões e palavras de pessoas que, como você, decidiram despertar. E se este conteúdo tocou o seu coração, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza e continue caminhando conosco nessa jornada de sabedoria, presença e abundância. Porque a mente próspera não se forma em um dia, mas se fortalece a cada escolha. E a sua escolha começa agora.